Olá pessoal, estamos aqui mais uma aula aí com vocês. Nessa aula eu quero colocar mais um exercício sobre forças, momento, onde nós encontramos aí um equilíbrio, né, das forças e momento, considerando uma viga, uma estrutura estaticamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma viga, mais um exemplo para vocês, tá? Para a gente finalizar esses conceitos também. Essa viga eu posso então identificar, né, que eu tenho dois pontos de apoio nas extremidades. Tem um ponto aqui A, um ponto B, ponto de apoio. Então aqui ó, esse desenho é uma simbologia que significa que é um ponto móvel. Por isso que eu tenho aqui, né, esse rolete, a gente chama de rolete aqui. Então essa viga ela pode na verdade ela pode se mexer nesse sentido devido ao rolete. Porém, ela não pode se mexer no sentido aqui vertical, né? Não tem como. Então, devido a isso eu vou ter uma força aqui, tá? Então, são conceitos que a gente tem que saber isso daí para montar o nosso diagrama de equilíbrio, onde nós colocamos as forças do sistema para depois a gente fazer os cálculos. E do outro lado, esse apoio é um apoio, já é um apoio pinado, né? Eu tenho um pino aqui e quando eu tenho o pino, nós temos forças, uma força no sentido vertical e uma força no sentido horizontal. Isso tudo são conceitos. Bom, primeiramente, eu tenho também mais uma força inclinada. Essa força inclinada foi dado aqui 600 newton, chamou de força 1, 600 newton, essa força inclinada, tá? Então são as forças, ele pede para nós calcularmos as forças de reação nessa viga, ok? Então nós vamos identificar as forças através do diagrama de equilíbrio e depois calcular todas as forças dele. Esse exercício, vocês vão ter também. Eu coloquei esse exercício explicado com tudo que eu vou passar aqui. Eu coloquei no seu material complementar, o material complementar de vocês, e estou colocando também para vocês depois terem esse material. Vamos à explicação. Diagrama de equilíbrio. O que a gente pode determinar em termos de força? Olha aqui. Aqui eu já até coloquei, eu tenho uma força inclinada. Sempre que eu tenho uma força inclinada, eu só consigo trabalhar essas forças eu trazendo a força para o eixo Y e trazendo a força para o eixo X. Então, essa força inclinada, ele diz que é 600 newton, força 1, e está a 45 graus dessa linha horizontal, da viga, eu vou dizer assim. Então, para eu trazer, eu posso trazer isso daqui através de triângulo retângulo. Eu posso trazer, eu vou ter uma força em Y, como é o ponto C aqui, né, essa força inclinada está no ponto C, então eu vou ter, trazer essa força inclinada para Y, então eu tenho CY, vamos chamar de CY, e trazer essa força inclinada para X, vamos chamar de CX. Então observe que o sentido da força está para baixo, eu vou ter em CY a força correspondente aqui para baixo, e no CY e no CX também a força para cá, ok? Isso daqui é um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, vou transferir para cá, olha. Eu desenhei aqui, então esse triângulo retângulo eu posso identificar dessa forma. Então, nós temos 600 newtons aqui, né? Que é a hipotenusa do triângulo, ok? Eu tenho também, está aqui, né? A hipotenusa do triângulo, tem a força aqui. Também tenho CY, que está para baixo, tá? Aquela força ali, CY. E eu tenho CX, que está para cá. Então, eu consigo determinar CX e CY. O que nós chama a atenção nesse triângulo retângulo é porque eu tenho 45 graus. Então, nós sabemos que o triângulo retângulo com 45 graus, 45, sendo que se eu tivesse mais 45 seria 90. Então, na verdade, eu tenho aqui um quadrado. Se eu tiver dois triângulos retângulos dessa forma, eu tenho um quadrado. Então,
o que vai acontecer? Quadrado, lados iguais, CX vai ser igual a CY. Eu posso calcular. Sempre que eu tiver o ângulo de 45 graus, então eu vou ter as duas medidas iguais, porque é o quadrado. Né? Bom, triângulo retângulo. O que nós podemos fazer? Vamos calcular o CX? Então, CX, cateto adjacente. Então, a fórmula que eu utilizo para cateto adjacente, o que é o cosseno, posso usar o cosseno de 45 graus, vai ser igual cateto adjacente ao ângulo, o ângulo está aqui, adjacente ao ângulo, que é o CX dividido por hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, eu tenho cosseno de 45. Né? Então, multiplicando isso incluso, eu vou ter CX igual a 600 vezes cosseno de 45. Na calculadora você vai ver que está 0,71. 600 vezes isso daqui vai dar 424,3 newton. Calculei CX aqui. CX. Se eu fizer o CY, aí eu tenho que utilizar o que? O seno. Né? Porque CY é o cateto oposto. Então, seno, o que é? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto, que é o CY, dividido pela hipotenusa, que é 600, e multiplicando em cruz, CY é igual a 600 vezes seno de 45. Observe, cosseno de 45, 0,71. Seno de 45, 0,71. Então, fazendo a conta, eu vou ter o mesmo valor. E aí, prova aquilo que eu comentei. 45 graus para 90, 45 graus. Então, nós vamos ter o quê? Dois triângulos retângulos desses formam um quadrado. Por isso que os lados são iguais. CX é igual a CY. Tá bom? Calculamos aí CX e CY. Muito bem. Vamos fazer o nosso diagrama de forma. Nós não terminamos ainda. Vou fazer o diagrama. Eu tenho CX e CY já calculado. Aqui, por definição, nós temos uma força. Quando eu tenho um apoio que é móvel, então nós vamos ter uma força nesse. Nós vamos ter uma força aqui, ó, nesse sentido, ó. Até reforçar aqui, ó, uma força nesse sentido. Vamos chamar essa força aqui de, estamos com A, né? AY. Tá? AY. Ah, eu não tenho mais? Não. Quando eu tenho um sistema de apoio de rolete, é o que eu falei, ele se movimenta em qualquer lado, ele só não se movimenta nisso aqui. Então, eu tenho a força onde ele não se movimenta. Ok? Aqui já é diferente. Eu tenho o B aqui nesse ponto, nós temos um pino aí. A representação é de um pino. Então, quando eu tenho um pino, eu sempre vou ter uma força. Então, está fixa a barra. Está fixa aí. Então, onde que não se movimenta essa vida? Tá? Ela não se movimenta nem nesse sentido, nem nesse sentido. Ok? Ela não se movimenta para cima, também não se movimenta. Então eu vou ter onde não se movimenta para cima. Então eu tenho uma força também aqui. Vamos chamar de PY. E eu vou ter uma força também aqui. Vamos chamar essa força de BX. O que mais nós temos nesse diagrama aqui de equilíbrio? A força D, que está aqui, foi dado do exercício. Essa força D foi dado F2 igual a 100 newtons. O que mais? As forças que estão aqui, todas as forças estão representadas agora. Né? O que nós podemos fazer então? Utilizar um ponto de apoio para começarmos a calcular todas as reações e forças que estão no sistema. Vamos começar pela somatória em B. Somatória em B, ou seja, momento em B, se ela está em equilíbrio, o momento em B vai ser zero, né? Então, momento em B. O que nós fazemos? Vocês se lembram? Eu vou trazer todas as forças até B. Quando eu trago todas as forças, nós temos que força, né? Sempre utilizar isso daqui, ó. Força vezes a distância, né? Então, esse é o meu ponto de referência, que eu posso trazer para cá, para B. Tá? Transladar para esse ponto. Eu posso trazer A. Então, vamos chamar A o quê? AY, né? Eu posso trazer AY para cá. Então, AY vezes 3, 4, 5, 6, 7. Eu somo. 2, 3,
5 mais 2, 7. Para trazer para cá, 7 metros. Então nós vamos ter aí AY vezes 7. Muito bem, AY vezes 7. Qual força a mais eu consigo levar para lá? Eu tenho o quê? CY. Eu posso levar para lá. Quanto é o meu CY? Eu já tenho, ó. O CY está aqui. Que sentido ele está? Sentido para baixo, negativo, né? Se para cima é positivo, para baixo negativo. Essa força está negativa. Então menos CY que eu já tenho, né? 424,3 vezes quanto? Até B. Então o CY está aqui, né? Na verdade, ele aqui é a mesma coisa que aqui, né? Mas como a referência esse ponto, o CY está aqui. Então levar para lá 3, 4, 5 vezes 5, né? Qual outra força? Tem essa força aqui que é de 100 newtons, ó. No ponto T, 100 newtons. Então menos também, que é negativo, é para baixo, olha, menos 100 vezes quanto? 2. Tá? Tudo isso daqui está em equilíbrio, então tudo isso aqui é igual a zero. Se eu fizer essas contas, eu vou ter AY vezes 7 menos essa multiplicação 2120 menos essa multiplicação 200. É igual a zero. Tá? Então, olha só, eu posso somar 2120 com 200. Então, isso aqui nós vamos ter 2320 igual a zero. AY7. Então, AY7 é igual, está negativo, passo para lá, fica positivo, 2320. E a y, então, vai ser igual a 2320 dividido por 7. A y vai ser igual a 2320 dividido por 7, nós vamos ter 331,4. 331,4 newton. Achamos o AY. É uma das forças que nós temos que achar ali, o AY, né? O que mais agora eu posso fazer? Então eu tenho CX e CY, calculei. O AY calculei. O que está faltando? BY. O que eu posso fazer? Olha, eu posso pegar o momento em relação a esse ponto agora, o ponto A, e trazer BY para cá, eu acho BY. Vamos ver? Vamos lá, somatória, vamos usar esse pedaço aqui. Somatória de momento em A é igual a zero. O que eu vou ter? BY vezes, para trazer para cá, ó, 3, 4, 5, 6, 7, BY vezes 7, BY positivo, né? Positivo, menos 100 vezes 3, 4, 5, 100 vezes 5, menos, e também essa força trazendo para cá, quem é ela? 424,3 vezes 2, menos 424,3 vezes 2. Tudo isso igual a zero. Ok? E aí nós achamos BY. Se vocês calcularem aí, então, nós vamos ter o BY. Olha só. BY7 vezes 7 é igual, ou melhor, menos 500 menos, aí vai dar 848,6. 848,6. BY7, né? Menos, isso daqui, menos e menos, né? Eu somo esses dois negativos aqui, eu vou ter 1348,6. Então, BY7 vai ser igual a 1.300, ou melhor, BY7 é igual a 1.348,6, olha, eu deixei para lá porque isso aqui é igual a zero, né? O momento é igual a zero. Então,
Então, eu já joguei para lá, ficou positivo, e agora eu faço BY igual 1.348,6 dividido por 7. BY vai ser igual a, essa conta vai dar 192,6. Então, é igual a 192,6 newton. Tá? PY, eu calculei PY. Calculei AY, calculei BY, calculei CX, calculei CY. Ah, professor, faltou BX. Realmente, o que é o BX? O BX, vamos até fazer aqui, ó, para completar. Na verdade, ó, o CX é uma força que está para cá, não é? CX está para cá na viga. E o BX é contrário. Então, eu posso dizer que o equilíbrio aqui da viga, nós vamos ter CX, vai ser CX de um lado, tá? Ou seja, eu posso dizer, eu posso representar dessa forma. Então, desse lado positivo, desse lado negativo, então CX, né, menos BX é igual a zero. Isso aí é o equilíbrio. Então CX vai ser igual a BX. Mas eu já calculei CX, ó, 424,3. Então o BX vai ser igual a CX. 424,3 newton. É a mesma força. Então, aquela situação que, se eu tenho uma força nesse sentido, a outra vai reagir nesse sentido. Ok, pessoal? Então, tem vários exercícios sobre essa explicação. Eu quero ainda hoje passar para vocês o início. Nós vamos começar um assunto novo sobre tração, compressão, e aí a tensão na tração, a deformação na tração. Ok? Então, vou colocar um desenho no quadro e a gente já fala sobre isso. Pessoal, então, falar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto novo, tração, e também vou falar um pouco sobre compressão, na verdade são forças inversas, né? Então, imagine você já tem uma peça qualquer, nesse caso uma peça cilíndrica, poderia ser retangular, e eu tenho essas forças puxando o material. Então, aqui nós temos uma força de tração. A tração ela pode acontecer, imaginando lá o que nós vimos lá, as vigas, as estruturas. Quando você tem aquelas forças, né, puxando, pode acontecer o quê? Uma deformação, ok? Pode acontecer um alongamento nessa peça, e isso é possível calcular. Então, a tração, a primeira coisa que nós podemos aqui determinar seria a tensão de tração, a tensão que eu tenho quando eu tenho forças de tração. Então, a tensão, existe uma fórmula, a tensão vai ser força sobre área. Quando a gente fala de área, nós falamos da área da seção. Então, eu tenho aqui, ó, a seção circular, né? A seção dessa peça, dessa peça circular aqui. Então, a área de uma seção circular, né, vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Ok? Π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4 é a área da seção. Tenho que calcular então. Então, a tensão de tração vai ser a força, eu vou ter uma força então, dividido pela área da seção. Aí, existe também uma lei chamada lei de Hooke, esse cientista, né, que determinou essa fórmula para que pudéssemos também calcular o alongamento da peça. Desde que você então tenha um comprimento inicial da peça, nós vamos ter um comprimento inicial da peça, em metro aqui na fórmula, que é o L. Nós vamos ter uma força, que eu conheço. Nós vamos ter a área, também conheço, posso calcular. E o módulo de elasticidade. Tá? Então, tendo todas essas informações, força vezes o comprimento da peça, dividido pela área, vezes o módulo de elasticidade,
O módulo de elasticidade é uma informação tabelada do material. Então você tem o material 1045, 1010, 1020. Então você vai ter uma tabela que vai te dar esse módulo de elasticidade. Okay? Na verdade, o módulo de elasticidade ele é dado em Newton por milímetro quadrado, né, do material. Então isso daqui, a lei de Hooke, permite que eu determine o alongamento. Então essa peça ela tem um comprimento inicial, com as forças ela tem um alongamento, ela vai ficar um pouquinho maior, que vai ser o ΔL. E também uma deformação, quer dizer, além do ΔL, ela tem uma deformação. Conforme mais eu vou aumentando mais essa força, essa intensidade da força de tração, né, quanto mais eu aumentar essa força, então eu vou ter o ΔL, que é o comprimento, e a deformação. Tá? A deformação, o ΔL, que é o alongamento, né, e a deformação. E a deformação ela é dada, né, por ΔL dividido pelo L. Então, a ΔL o alongamento dividido pelo comprimento. Okay? O alongamento que eu tenho dividido por L, que é o comprimento inicial. Ou posso usar também a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Depende da informação que eu tenho, eu posso usar isso daqui ou isso daqui. Mas o importante, nós não vamos fazer exercício hoje, eu quero deixar esse conceito para vocês. Na hora que vem a gente vai fazer pelo menos um exercício aqui a respeito. Toda vez que eu tenho a peça, pode ser cilíndrica ou retangular, quadrada, eu posso ter a força de tração e eu tenho então, posso calcular o alongamento após essa força, eu tenho um alongamento da peça, ela vai aumentar um pouco, e eu posso calcular também a deformação longitudinal nesse sentido, né? Então ela vai se alongar e ela vai se deformar, ok? Então isso é possível calcular aí e tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aí, vigas e tudo mais. Eu posso ter essa situação em resistência dos materiais. Também deixei no material de vocês lá essas formulinhas. Na próxima aula a gente fala a respeito de alguns exercícios sobre isso também, ok? Valeu pessoal, obrigado.